Sabe quando alguma coisa dá errado e você não entende o porquê? Porque se for olhar, você sabe como aquilo funciona. A teoria está toda na sua cabeça. Só que na hora de colocar em prática não dá certo. E os resultados são sempre abaixo dos esperados. E assim, apesar de você já ter aprendido alguma coisa, um assunto ou uma atividade específica, você continua falhando. Você já sabe tudo. Se calhar, já até decorou o assunto ou o roteiro. Mas quando chega na hora ainda dá errado. Se você se identificou com alguma dessas situações, esse vídeo pode ser para você. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, muito prazer. O meu nome é Raquel, eu sou consultora e completamente apaixonada por assuntos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E diariamente eu tento vir aqui compartilhar com vocês experiências, aprendizados e ferramentas que eu tenho adquirido no meu processo de evolução. Então, desde já, se você tem alguma dúvida ou tem algum assunto específico que você gostaria que eu trouxesse um vídeo falando um pouco mais sobre isso, deixe aqui nos comentários, porque semanalmente nós vamos estar sorteando alguns desses assuntos para trazer para vocês. Situações como essas são extremamente confusas e desgastantes, porque nos deixa sem entender como pode uma coisa não dar certo, sendo que a gente já entendeu tudo. Mas no vídeo de hoje eu vou te explicar o porquê tem situações que não dão certo por nada, mesmo quando parece que a gente já sabe tudo o que precisa de saber. E também vou te apresentar uma forma de como você pode lidar melhor com esse tipo de situação. Primeiramente, eu quero deixar claro que esse não é o único motivo dessa dificuldade. É claro que existem alguns casos específicos que os motivos são mais complexos e que podem até mesmo envolver problemas clínicos. E nesse tipo de caso, é necessário que a pessoa busque um diagnóstico de um profissional qualificado para isso, ou seja, um tratamento médico, mas não são a esses casos que eu estou me referindo nesse vídeo. Aqui eu vou estar mencionando um motivo comum e que na maioria das vezes é o que causa essa dificuldade, o que pode ser experimentado por qualquer pessoa. É o seguinte, eu sei que provavelmente você tem muito conhecimento sobre isso que você está tentando fazer, mas eu preciso te dizer que infelizmente isso não é o suficiente. Isso mesmo. Muitas das vezes nós achamos que somente o fato de sabermos muito sobre alguma coisa, ou seja, se ingerirmos incontáveis conteúdos sobre aquilo, já vai ser o suficiente para sermos bons naquilo. Mas na verdade não é bem assim que funciona. Todo o conteúdo que existe foi pensado e sentido por alguém, ou seja, pelo seu criador. E para que você consiga ter êxito na aplicação de algum conhecimento, é necessário que você se sintonize completamente com toda a informação que esse conhecimento carrega. E aí você pode se perguntar, tá, mas como é que eu faço para poder captar tudo isso? É o seguinte, existem duas palavras que, apesar de serem bem parecidas, possuem significados diferentes. E saber essa diferença é um fator decisivo quando se trata de ter sucesso em alguma atividade. E essas palavras são entender e compreender. Enquanto entender significa ouvir, perceber e saber um assunto ou uma atividade específica, compreender já significa alcançar as intenções de quem fez aquilo, percebendo o sentido disso. Conseguiu captar a diferença? É como se a compreensão estivesse a 1/8 acima do entendimento. E o conjunto desses dois termos é indispensável para um completo aprendizado. Então, só entender não adianta. Você precisa de compreender a informação que aquele assunto carrega. Porque quando se entende uma coisa, só significa que você ouviu, percebeu e logo você sabe aquilo, ok? O que provavelmente é o que você possui desse assunto que você está tentando praticar. Agora, quando você compreende alguma coisa, significa que você alcançou as intenções de quem criou aquilo. Ou seja, você se sintoniza por completo com aquele conhecimento. Você vivencia aquilo. E aí sim você consegue ter êxito na prática daquele conhecimento. E aqui também é possível compreender aqueles casos de pessoas que, apesar de não terem estudado a fundo sobre alguma coisa, acaba conseguindo praticar algo e muitas das vezes até mesmo com uma certa maestria daquilo. Então, o que isso significa? Que a pessoa compreendeu o sentido daquilo. Ela, de alguma forma, conseguiu captar e alcançar as intenções do Criador. E assim, mesmo não sabendo a teoria, os termos técnicos daquilo, ela consegue pôr em prática. Então, Raquel, você está querendo dizer que apesar de eu ter passado meses ou até mesmo anos estudando e entendendo esse assunto, ou apesar de eu ter tido uma formação ou até mesmo ter um diploma nisso, ainda não é o suficiente? Sim, exatamente isso. Por quê?
Se depois de tudo isso você ainda encontra falhas na aplicação desse conhecimento, significa que apesar de você ter entendido bem esse assunto, ainda te falta compreender isso. Mas calma, você já está no caminho. E para você chegar a essa compreensão, a primeira coisa que você precisa é de reconhecer isso. Porque aceitando essa condição, você vai se permitir assumir uma posição mais passiva, o que é extremamente importante, porque somente nessa posição você vai conseguir ingerir o que falta, ou seja, vai conseguir compreender isso. E nesse sentido, existem duas perguntas que você pode se fazer e que vão te ajudar a alcançar essa compreensão, que são: quais eram as intenções da pessoa que criou esse assunto ou essa atividade? O que essa pessoa queria dar sentido ao criar isso? Se fazendo, repetindo essas duas perguntas, refletindo nas respostas que você obter, junto com o conhecimento que você possui desse assunto, eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar essa compreensão e assim ter mais êxito na prática disso que você está tentando fazer. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Eu espero que todas as informações que eu trouxe nesse vídeo possam te ajudar a lidar melhor com essa situação. E se você gostou desse vídeo, fica de olho, porque diariamente eu trago vídeos como esse a fim de te auxiliar no seu processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal.